Boa noite, senhoras e senhores. O Instituto dos Advogados do Paraná e a Federação do Comércio do Paraná têm a satisfação de recebê-los neste Teatro Sesc da Esquina para a palestra do juiz Sérgio Moro sobre lavagem de dinheiro. Eu quero convidar para compor a mesa o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos. O presidente da Federação do Comércio do Paraná, FEComércio, Darcy Piana. O presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, José Lúcio Glombe. O palestrante desta noite, juiz e professor Sérgio Moro. Convidamos também para compor a mesa o vice-presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, advogado Hélio Gomes Coelho Júnior. Convido o secretário-geral da Ordem dos Advogados do Paraná, Seção Paraná, advogado Herodes Cortiano Júnior. Queremos agradecer a presença do juiz federal Anderson Furlan, presidente da APAJUF, doutora Gisele Benck, diretora do Fórum da Justiça Federal em Curitiba, José Augusto Araújo de Noronha, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, doutor Milton Deciste, ex-presidente da OAB, os ex-presidentes do Instituto dos Advogados do Paraná, Jorge Gon, Reinaldo Rocha Loures, Paulo Henrique Arruda Gonçalves, Manuel Carneiro, Fernando Vidal Pereira de Oliveira e Carlos Eduardo Rápido. Senhoras e senhores, no dia 15 deste mês, o G7, grupo de entidades composto pela FECOPAR, FAEP, FEComércio, Associação Comercial do Paraná, FIEP, FACIAP e FETranspar, enviou o seguinte ofício ao juiz Sérgio Moro. Excelentíssimo senhor Sérgio Moro, juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, referente a apoio institucional. Caro magistrado, as entidades signatárias, representantes dos principais setores produtivos do Estado do Paraná, tomam a liberdade de se dirigir a Vossa Excelência para manifestar o irrestrito apoio ao trabalho que vem sendo realizado na condução do julgamento da Operação Lava Jato. Em que pesem as eventuais críticas existentes, queremos destacar que temos consciência de que as decisões tomadas por Vossa Excelência no curso dos processos inerentes à referida operação estão imbuídas de forte carga pedagógica, efeito que se espera da aplicação da lei penal e que são devidamente fundamentadas, em consonância com a legislação brasileira e atendem ao devido processo legal e à ampla defesa. Além de nosso apoio institucional ao trabalho desenvolvido, manifestamos a importância de que os processos inerentes à operação continuem vinculados à Vossa Excelência e à equipe que o apoia, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Paraná,
com a preservação da competência recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Diante do aqui exposto, apresentamos nossos protestos de respeito e consideração. Assinam Edson Luiz Campanholo, Darcy Piana, João Paulo Kozlovski, Antônio Espolador, Arde Meneghetti, Guido Bresolim Júnior e Sérgio Manucelli, presidentes destas entidades. Senhoras e senhores, no próximo dia 13 de agosto, o Instituto dos Advogados do Paraná promoverá em seu auditório palestra com o advogado Adriano Bretas sobre o tema delação premiada. Maiores informações podem ser obtidas no site www.iapparaná.org.br a partir da próxima segunda-feira. Com a palavra, o presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, José Lúcio Glombi. Excelentíssimas autoridades já nominadas, senhoras e senhores, boa noite. O Instituto dos Advogados do Paraná tem a satisfação de recebê-los nesse evento. Diante da sua grande repercussão, por 2 vezes alteramos o local, obrigados a buscar um novo endereço. Graças à gentileza do presidente Darcy Piana, do Sistema de Comércio, do SESC, Senac Paraná, nós podemos acomodar aqui aproximadamente 400 pessoas entre este auditório e um auditório no edifício anexo. Agradecemos essa acolhida, presidente Piana, que se estende também para o auxílio à recepção dos nossos convidados. Da mesma forma, quero agradecer aos diretores do Instituto, funcionários que atuaram com grande colaboração, que tornou possível esse evento, e em nome de todos, cito os colegas aqui ao meu lado, o Ed Gomes Coelho Júnior, a doutora Adriana Dávila Oliveira e o Vicente Paula Santos, aqui presente. O Instituto dos Advogados do Paraná completou em 10 de junho passado 98 anos de fundação. Nesse quase um século, ele tem cumprido a missão de promover a ciência jurídica e contribuir para o aprimoramento da cidadania e defesa do Estado democrático de direito. Como uma instituição que reúne advogados, cumpre-nos afirmar que um país não sobrevive sem que a ampla defesa e o contraditório sejam sempre garantidos aos seus cidadãos, com os fundamentos constitucionais. Nesse papel, senhoras e senhores, os advogados não podem ser confundidos com os seus clientes. E não é de estranhar que, por vezes, radicalizem nas ações em suas defesas. Mas não esqueçamos que ele, o advogado, vê a situação sob o ponto de vista do seu cliente, daquele que o constituiu. Nessa missão extraordinária, muitas vezes nós vemos um confronto de fatos, de argumentos, que não são bem compreendidos, muitas vezes, por toda a sociedade, porque ela já não suporta mais coexistir com a corrupção que infesta o nosso país. Sustenta-se que essa é uma questão cultural. Mas, de fato, nós, brasileiros, somos tolerantes. Em geral, temos uma tendência a esquecer. Mas não somos, evidentemente, um povo corrupto. É claro que nós não somos assim. Na maioria das nossas casas, nas conversas do dia a dia, todos a combatemos e sabemos a solução, que passa pela exigência de honestidade e ética na vida pessoal e na vida pública. E é isso que deve ser cobrado insistentemente de uma minoria que se aproveita da nossa nação. Existem mecanismos que devem ser utilizados para combater esse mal, como maior transparência, menor concentração de poder, menos interferência do Estado. O condenável descaso dos responsáveis pelo destino do país, ao não promover ações eficientes para coibir o desvio dos recursos públicos, levou à beira da bancarrota uma empresa que era uma das maiores do mundo, na ânsia de obter meios para um projeto de permanência no poder. E isso, aliado à incompetência, vem arrastando o Brasil para uma crise econômica que gera pobreza e gera sofrimento. O custo da corrupção não se encerra na propina que é paga para favorecimento
das obras públicas, pois ele carrega consigo também a mediocridade e o caos na administração, uma das formas para manter esse status de arranjos de bastidores. Maus empresários e maus políticos são acusados de conluios cotidianamente numa sequência que parece não ter mais fim. Confissões ocorrem a toda hora e somos desrespeitados, muitas vezes, com explicações que beiram ao assinte da inteligência humana. Não custa lembrar que tanto nos Estados Unidos como na Itália, por exemplo, vitórias contra a corrupção somente foram possíveis com a quebra da omertà, da lei do silêncio. Certa feita, senhoras e senhores aqui presentes, Bertolt Brecht afirmou, eu abro aspas, que continuemos a nos omitir em política é tudo que os malfeitores da vida pública mais querem. Todos nós temos o dever de nos interessar, de debater, de lembrar permanentemente os erros e lutar dentro da legalidade para coibi-los, para que eles não mais se repitam. Só assim teremos dias melhores. E há uma clara impaciência para que isso aconteça, pois ninguém vive permanentemente apenas de esperanças. Nós, do Instituto, pregamos o exercício da liberdade de expressão, a discussão de grandes temas, como até fizemos, e os senhores e senhoras receberam um folder a respeito do Prêmio Francisco Cunha Pereira Filho, sobre as manifestações populares e o regime democrático. É um incentivo ao debate, como o fazemos aqui também nessa noite. Hoje aqui não se falará sobre processos em andamento, porque é vedado. No entanto, a coragem, a competência do nosso convidado vem sendo comentada em todo o Brasil. E essa é uma grande oportunidade para ouvi-lo. E ele tem muito a dizer. O Instituto dos Advogados do Paraná recebe uma personalidade notória, um homem que procura colocar em prática os seus conhecimentos com grande efetividade. Sérgio Moro, professor da Universidade Federal do Paraná, possui ampla qualificação teórica sobre o tema, aprimorada inclusive nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que a sua intransigência profissional incomoda os poderosos, a celeridade de suas decisões demonstra que a justiça pode ser rápida quando há interesse em acelerar a prestação jurisdicional. Senhoras e senhores, vamos ouvir quem conhece cientificamente os mecanismos que sujam a imagem da República e revoltam a nação trabalhadora e, sobretudo, honesta. Convido o professor e juiz Sérgio Moro para falar aqui sobre a lavagem de dinheiro. Vossa Excelência tem a palavra. Bem, boa noite a todos. Eu gostaria só, inicialmente, de agradecer o gentil convite que me foi feito pelo Dr. Glomb para esse evento e tomo a liberdade também de cumprimentar todas as autoridades e todos os advogados presentes e o público em geral na pessoa do Dr. Glomb. Essa exposição, ela foi feito o convite há muito tempo por um advogado conhecido, o Dr. Vicente, também tomo a liberdade de agradecê-lo aqui pelo gentil convite, e até me surpreendeu depois o grande interesse nessa exposição, que era para ser talvez uma exposição num circuito mais fechado, ganhou uma amplitude bem maior, que demonstra o interesse das pessoas no tema e esse também interesse direto no caso que eu venho, de certa maneira, cuidando juntamente com outras pessoas. Mas, infelizmente, isso às vezes é um anticlímax, porque muitas pessoas vêm esperando ouvir sobre Operação Lava Jato, e, na verdade, como eu sou juiz de um caso pendente, eu prefiro não me pronunciar especificamente sobre ele, embora tenha até julgado já algumas ações penais, mas existem outras ações penais em trâmite, então não seria prudente da minha parte
fazer comentários mais diretamente relacionados ao caso. O que eu me permitiria aqui, e também vou retomar esse tema um pouco adiante na minha exposição, é apenas um agradecimento a esse apoio, não só das palavras do Dr. Glomb, mas também um apoio que a sociedade civil organizada e o público em geral tem dado às investigações e ao processo relativo ao caso. Eu acho que um juiz, profissionais de direito podem fazer é muito limitado num processo dessa magnitude se não existe aí um forte apoio da opinião pública e da sociedade civil organizada em relação a isso. E isso é natural, me parece natural dentro de uma democracia que, de certa maneira, as possibilidades do processo sejam também determinadas em certa perspectiva pelo apoio que a opinião pública e pelo apoio que a sociedade civil organizada dá a esse mesmo processo. Então, eu tomo a liberdade de fazer essa única ressalva relativamente ao caso e agradecer não só suas palavras muito gentis, mas também o apoio que foi também revelado naquele ofício que eu havia recebido do G7 aqui paranaense e também da sociedade civil em geral. Eu acabei aqui resolvendo mudar um pouquinho o tema da exposição, não falar especificamente sobre a lavagem de dinheiro, o crime de lavagem de dinheiro, mas fazer um retrato descritivo, embora um pouco limitado, sobre uma investigação e persecução penal que ocorreu no passado em outro país e que guarda algumas semelhanças em relação ao caso presente, que é a conhecida Operação Mãos Limpas, a Operação Manipulite, que dominou, de certa maneira, a agenda não só judicial, mas política italiana no início da década de 90. E vem sendo um tema recorrente na discussão dessas questões relacionadas à corrupção, lavagem de dinheiro e o sistema político. E o exemplo desse caso, embora existam semelhanças, mas também existam grandes diferenças, nos permitem algumas reflexões acerca do que pode acontecer no futuro sobre esse caso. Eu escrevi um artigo, até acabou sendo divulgado depois na imprensa, um artigo sobre essa operação em 2004, e alguns até me atribuíram poderes proféticos, mas no fundo era não havia qualquer antevisão de qualquer possibilidade desse caso, havia apenas ali uma reflexão da situação brasileira baseada no exemplo daquele caso. Mas até por conta desse caso que agora eu estou cuidando, eu até me aprofundei um pouquinho no que aconteceu na Itália, e eu vou permitir fazer uma descrição de alguns acontecimentos e algumas reflexões sobre o que aconteceu. Bem, essa operação chamada Manipulite, ou Mãos Limpas, ela foi concentrada em Milão. Procuradores, o Ministério Público de Milão, os juízes, tribunais de Milão, que cuidaram desse caso, um caso que teve, vamos dizer assim, a sua grande intensidade nos anos de 92 até 94, embora com reflexos posteriores também. O caso começou com a prisão, em 17 de fevereiro de 1992, de um agente público chamado Mario Chiesa, que era presidente do Pio Alberto Trivulzio de Milano. Ele foi preso quando um empresário levou a ele um pagamento de propina de cerca de 7 milhões de liras, isso em dinheiro em espécie, eram cerca de 4 mil dólares na época. Era só uma parcela de uma propina muito maior que havia sido acertada. Mas esse empresário em questão, ele na verdade não estava corrompendo
o Mário Chiesa, mas sim estava sendo vítima de extorsão. Aí ele avisou a polícia, o Ministério Público, que acabou acompanhando essa entrega e surpreendendo o Mário Chiesa. O Mário Chiesa foi preso, então, em 17 de fevereiro de 1992, o marco zero da Operações Mãos Limpas. Ele foi preso e cerca de 5 semanas depois, em 23 de março de 1992, ele resolveu confessar os crimes e passar a colaborar com a Justiça, com o Ministério Público. E aquela confissão inicial dele, aquela colaboração, foi como um gatilho incendiário na Itália, porque aquilo acabou gerando um efeito, talvez dominó, um efeito, se preferirem, bola de neve, em que daquela confissão e colaboração surgiram novas provas, novas prisões, novas investigações, novas confissões, novas colaborações, resultando que, pelos dados que eu tenho aqui, colhi, embora as fontes elas normalmente diverjam, cerca de 5.000 pessoas acabaram sendo investigadas no âmbito dessa operação Mãos Limpas, somente considerando aí os processos da Procuradoria de Milão, né, sem falar nos casos que acabaram sendo desenvolvidos entre outras procuradorias. E dentre esses 5.000 investigados, o dado estatístico que eu tenho do caso, teria havido cerca de 800 prisões desses investigados. No fundo, são números bem mais expressivos do que... muitas vezes nós ouvimos algumas críticas contra as prisões cautelares desse caso da Operação Lava Jato. Nós estamos muito distante aí dos 800 prisões da Operação Mãos Limpas. Então, por exemplo, em 7 de abril, um outro político procurou a Procuradoria de Milão e confessou. Em 22 de abril foram presos tesoureiros de partido, foram presos empresários. E isso acabou gerando um ciclo virtuoso no sentido da revelação de crimes praticados dentro daquele ambiente italiano. E, basicamente, o que restou constatado no final, tanto dentro dos processos como numa avaliação que pode ser feita até por um espectador externo, é que a política e a vida pública na Itália estava dominada por uma corrupção sistêmica, no sentido de que para a grande maioria dos contratos públicos havia a necessidade de se pagar propinas, não só ao agente público, mas também parte das propinas direcionadas a partidos políticos. Por exemplo, tem um trecho aqui que eu acho interessante a leitura, do próprio Mário Chiesa, justificando por que ele cobrava a propina. Ele dizia, em substância, para entender as razões pelas quais eu tive que me expor diretamente no esquema de propina, é necessário entender que eu não me mantinha como presidente de uma organização como Trivulzio, simplesmente porque eu era um bom técnico, ou um bom administrador da área de saúde, mas também porque, de certo modo, eu era uma força a ser considerada em Milão, tendo um certo número de votos à minha disposição. Para adquirir o que atingiria no final 7.000 votos, eu tive, durante minha carreira política, que sustentar o custo de criar e manter uma organização política que pudesse angariar votos por toda Milão. No desenvolvimento desse caso, as investigações chegaram até a políticos que eram considerados grandes lideranças da Itália, entre eles o próprio chefe, presidente do Partido Socialista Italiano, que era o Bettino Craxi. Também chegou ao chefe político do outro partido dominante, então, na Itália, que era a Democracia Cristã, um indivíduo chamado Alberto Forlani. E até teve também, não exatamente como desdobramento da Operações Mãos Limpas, mas um processo contra um outro líder político, mas esse decorrente
de investigações da Procuradoria de Palermo, especificamente o Giulio Andreotti, acabou sendo investigado por associação do tipo mafioso, mas não pela Operação As Mãos Limpas, e sim pela operação, pela Procuradoria de Palermo. O que se discute, que é interessante nesse caso, quais eram as causas, né, o que motivou essa investigação, no sentido, porque naquele momento aquilo de repente disparou. Existem várias discussões a respeito, uma delas no sentido de que a política italiana no pós-guerra estava dominado por uma oposição entre o Partido Comunista Italiano, que embora tivesse um perfil democrático ainda era um partido comunista, e os partidos não comunistas, como o Partido Socialista e o Partido da Democracia Cristã. E, no entanto, com a queda do Muro de Berlim em 1990, esse equilíbrio político, essa necessidade, muitas vezes, essa sustentação que se dava aos partidos não comunistas para evitar que o Partido Comunista tomasse o poder, perdeu um pouco a razão de ser. E, por outro lado, a Itália estava cada vez mais inserida no contexto da União Europeia e com a percepção de que os custos da corrupção na Itália teriam se tornado tão grandes que não seria possível, naquele processo de integração da economia, que as empresas italianas competissem com igualdade de condição com as empresas dos outros países europeus. Então, causas políticas, causas econômicas, que acabaram propiciando que aquelas investigações tivessem todo esse impacto na vida pública italiana. E tiveram realmente, porque ao final das operações Mãos Limpas, esses partidos como a Democracia Cristã e o Partido Socialista, que eram partidos dominantes da vida política italiana desde o final da Segunda Guerra Mundial, simplesmente evaporaram, né? Perderam qualquer apoio político popular e acabaram, inclusive, sendo extintos. Isso acabou, a Operação dos Mãos Limpas acabou afetando até o próprio Partido Comunista, que acabou tendo o mesmo destino dessas outras agremiações políticas. Mas é certo também dizer que essas agremiações políticas foram substituídas por outras na Itália, e às vezes até com personagens similares que estavam nas outras agremiações políticas. Os detalhes desse caso são assim bem interessantes, e tem várias discussões, não só jurídicas, mas sociológicas, sobre esse caso das operações Mãos Limpas. E o que mais me chama a atenção quando a gente lê esses estudos é aquela reflexão no sentido de que o que se tinha ali era um quadro de corrupção sistêmica, né? E numa corrupção, num quadro de corrupção sistêmica, o pagamento, muitas vezes, dessa vantagem devida, dessa propina, acaba sendo tratada como uma regra do jogo, e não propriamente como algo assim excepcional. Tem um comentário de um professor aqui, que é da Universidade de Pisa, que é o Alberto Vannucci, tem um artigo bem interessante. Eu vou permitir só a leitura desse trecho, que eu acho muito interessante, e acho que é mais oportuno um comentário dele do que um comentário meu. Mas ele, falando sobre o caso italiano, ele fala mais ou menos o seguinte: olha, a corrupção sistêmica é normalmente regulada de fato por um conjunto de regras de comportamento claramente definidas, estabelecendo quem entra em contato com quem, o que dizer ou o que não dizer, que expressões podem ser utilizadas como parte do jargão da corrupção, quanto deve ser pago e assim por diante. Nesse contexto, taxas precisas de propina tendem a emergir, uma situação descrita pela expressão utilizada em contratos públicos, nomeadamente a regra do X%. Essa regularidade reduz os custos da transação,
uma vez que não há necessidade de negociar a quantidade de propina a cada momento. Citando um dos investigados que confessaram, ele coloca o seguinte: eu encontrei, essa pessoa confessou, eu encontrei um sistema já experimentado e testado, segundo o qual, com uma regra, virtualmente todos os ganhadores de contratos pagavam uma propina de 3%. O produto dessa propina era dividido entre os partidos segundo acordo pré-existentes. É a descrição oferecida por um administrador público de Milão, nomeado por indicação política. Nas atividades de apropriação da autoridade do Rio do Pó, em Turim, 4% era o preço esperado para transações de corrupção. O sistema de propinas estava tão profundamente estabelecido que elas eram pagas pelos empreiteiros sem qualquer discussão, como uma obrigação admitida. E as propinas eram recebidas pelos funcionários públicos como uma questão de rotina. Isso é uma descrição do quadro italiano, né? Não vamos aqui fazer confusões. Mas esse caso ele é interessante também por outro aspecto que chama atenção, porque apesar de todo o trabalho que foi feito pela Procuradoria de Milão, apesar de todos os 5.000 investigados, apesar de todas essas 800 e tantas prisões, o resultado final não é um resultado assim tão alvissareiro. Eu tomei um quadro aqui, peguei numa fonte uma informação de que os últimos dados oficiais sobre o caso são mais ou menos o seguinte: teriam sido investigados cerca de 4.520 pessoas pela Procuradoria de Palermo. Cerca de 1.320 foram transferidos a outras procuradorias. 3.200 foram enviados ao juízo de Milão para os procedimentos de julgamento. Mas, nesse rol, condenados em definitivo teriam sido cerca de 1.300 pessoas apenas. E aí você pode ter uma reflexão, claro, 1.300 pessoas é muita gente, né? Mas dentro de um universo inicial de 4.500, a grande indagação é o que aconteceu. Foram absolvidos, segundo os dados que eu tirei desse estudo, houve uma pequena percentagem de absolvições no mérito, 5 ou 6% de absolvições no mérito do total de casos, e cerca de 40% dos investigados teriam escapado da condenação por prescrição, ou por questões processuais, ou por alterações legislativas. A justiça italiana, ela não é exatamente conhecida por sua celeridade. É uma justiça de um país que não raras vezes foi condenado pela Corte Europeia dos Direitos Humanos pela demora no julgamento dos processos. E o que é algo bastante preocupante é que o nosso sistema processual ele tem muito espelhado do modelo italiano. No fundo, nós temos, por questões culturais, uma grande influência do direito italiano no nosso direito processual e, lamentavelmente, nós copiamos não só as virtudes, mas muitas vezes também copiamos os vícios. Esse resultado de 40% dos casos não teria havido condenações por prescrição, vícios procedimentais, ou principalmente por prescrição aqui no Brasil, não é um resultado que vamos dizer, que causaria alguma surpresa no Brasil. Não estou falando de um paralelo com o meu caso, mas se nós fôssemos fazer um apanhado estatístico
de casos relevantes criminais que tramitaram pela Justiça brasileira, talvez nos últimos 10 anos. Questão das pessoas que escaparam por conta de alterações legislativas. Houve várias tentativas dos políticos italianos de obstaculizar as operações mãos limpas. Houve propostas de proibir, por exemplo, prisão cautelar em casos de crimes de corrupção. Houve tentativas de se descriminalizar o financiamento ilícito de campanhas, que na Itália era considerado crime. Isso nos anos de 93, 94, essas tentativas não foram bem sucedidas, segundo o retrato histórico que nós temos daquela época. Mas anos depois, foram aprovadas diversas reformas legislativas que impactaram significativamente vamos dizer, a possibilidade que esses processos pudessem resultar em condenações, incluindo aí leis que reduziram prazos de prescrição para determinados crimes, leis que reduziram penas de uma maneira significativa e até reformas legislativas procedimentais que acabaram dificultando o trâmite desses processos. Como resultado, embora um exemplo, no direito italiano havia lá um crime de falsidade de balanço de empresa. Então, se a empresa falsificasse o seu balanço, isso normalmente era um expediente muito utilizado para encobrir o pagamento de uma vantagem indevida. Então, se simula uma despesa e um contrato no balanço, e em realidade esses valores são destinados a pagamento de propina, isso era considerado um crime autônomo na Itália, mas houve lei posterior, salvo me engano meu, 2 leis, a última do ano de 2001, em que acabou reduzindo tão significativamente a pena para esse crime que na prática, pelo menos pela demora do processo italiano e pelas leis de prescrição, tornavam impossível, segundo os comentários que eu li, o processo por esse tipo de crime. Isso sem falar leis de anistia, de indulto, e o retrato final assim não é tão positivo, quando claro, várias pessoas foram condenadas dentro daquele universo, cumpriram pena, mas muitos dos que foram condenados e que tinham grande responsabilidade criminal acabaram fora aquele período de prisão cautelar no início do processo, cumprindo depois penas aparentemente desproporcionais à responsabilidade, como pena de prestação de serviço, ou prisão domiciliar, ou penas que não eram, por exemplo, penas de prisão. Claro, não estou aqui a defender que a justiça deve ser implacável em relação à prática de qualquer crime, mas a punição deve guardar uma proporcionalidade, por evidente, em relação a cada crime. E nesses casos graves de corrupção, não me parece difícil atingir um consenso de que as penas devem ser severas, né? Tanto em relação à privação de liberdade, como em relação à privação do produto de crime. Mas, enfim, eu fiz uma pesquisa, o último ranking da Transparência Internacional, que é editado anualmente pela ONG da Transparência Internacional, num ranking de 175 países, a Itália está na 69ª posição, que não é uma posição exatamente confortável. Divide essa posição com países como Bulgária, Grécia, Romênia, Senegal, Suazilândia e, por uma incrível coincidência, com o Brasil. Tem mais detalhes, tem muitos detalhes sobre esse caso das operações mãos limpas, mas seria aqui cansativo
e também acho que eles não vêm tão ao caso. Mas o que eu quis revelar, o que eu quis mais ou menos explicar com esse caso, e aí acho que é possível fazer um paralelo. Me recordo quando o Supremo Tribunal Federal julgou a ação penal 470, que se fala vulgarmente como o caso do mensalão, não poucas pessoas falaram, olha, esse julgamento mudou o país. Tá? O que nós vemos hoje no noticiário sempre se coloca alguma dúvida, será que mudou mesmo? Mas esse mesmo comentário, não raramente encontro pessoas que com uma visão positiva do trabalho que nós estamos realizando e vêm falar para mim, olha, esse seu caso mudou o país. Eu sempre pergunto, mas será mesmo que mudou? O fato é, o que eu queria colocar com esse exemplo, e vejam que a Operação Mãos Limpas na Itália teve uma dimensão muito maior, tanto do que a ação penal 470, ou mesmo como esse caso que eu estou ajudando a cuidar no momento, nós temos que nos preocupar em ver além desses casos e pensar em reforçar as nossas instituições. Esses casos têm que ser tratados não como vamos dizer, um exemplo de que o sistema está funcionando maravilhosamente, mas sim como uma oportunidade de mudança, em especial para que nós melhoremos as nossas instituições. Porque o tratamento, vamos dizer assim, eficiente, efetivo da justiça em relação a esses casos, não deveria ser uma exceção. O que é importante é que as nossas instituições funcionassem para que esses casos tivessem um bom resultado dentro do aparato judiciário, dentro do aparato policial, com uma maior regularidade. O ministro, um grande respeito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ele qualificou, quando foi a inquirição dele no Senado, qualificou a ação penal 470 como um ponto fora da curva. E até algumas pessoas criticaram ele. Eu acho que até erroneamente, porque, na verdade, ele refletiu, ele fez uma afirmação que, no fundo, muitas pessoas faziam. Olha, esse caso foi uma exceção, foi o primeiro caso que o Supremo Tribunal Federal condenou vários integrantes da alta administração pública brasileira, inclusive também parlamentares. Então, realmente, foi uma exceção. A grande questão que nós temos que nos indagar é como fazer que esses casos que são exceção se tornem a regra. Você não vê, por exemplo, na justiça norte-americana, casos similares como esse italiano ou como esse caso aqui no Brasil. Não que lá não ocorram crimes graves, mas me parece que a justiça norte-americana acaba tratando esses casos de uma maneira mais regular e eficiente, com que esses casos não ganham esse tamanho todo, como foi o caso italiano, em que de repente as coisas começaram a aparecer e aquilo foi uma verdadeira montanha. Então acho que a grande preocupação, e isso acho que tanto os advogados como a sociedade civil organizada, como a população em geral, devem se preocupar em como reforçar nossas instituições, e para isso muitas vezes nós precisamos de algumas mudanças legislativas. Nessa perspectiva, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, recentemente, com o apoio do presidente dela, o juiz federal Antônio Bochenek, apresentou um projeto de lei no Senado para algumas modificações pontuais na nossa legislação processual penal. E na apresentação, apresentou uma proposta a alguns senadores. Alguns desses senadores foram receptivos a essa proposta, e essa proposta da JUF virou hoje um projeto de lei no Congresso, no Senado Federal, que é o projeto de lei do Senado 402/2015. Até fazer um elogio aqui, foi esse projeto encampado pelos senadores, inclusive aqui do Paraná, o senador Roberto Requião,
o senador Álvaro Dias, de São Paulo, o senador Aloysio Ferreira e ainda o senador Ricardo Ferraço deram apoio a essa proposta da JUF. Eu e o juiz federal Antônio Bochenek havíamos até escrito um artigo sobre esse projeto que acabou sendo publicado, e nós até mudamos um pouco o projeto depois, mas basicamente o que diz esse projeto? O grande problema da justiça brasileira, isso a gente fala no processo penal, mas também vale para o processo civil, é a morosidade, a demora de uma resolução definitiva dos casos. No processo penal, isso acaba sendo mais agudo, porque dentro do processo penal, muitas vezes ele tem por objeto crimes de imensa gravidade, e as pessoas querem uma resposta institucional a esses crimes num período razoável. Claro que a justiça também não pode ser imediata, ela demora um tempo para que possa haver um julgamento acertado, mas entre a justiça imediata e a justiça que demora demais, existe um meio termo aí que tem que ser perseguido. Dentro da prática atual, a compreensão é que uma condenação criminal ela só pode ser executada a partir do momento que haja o trânsito em julgado, que é uma ideia muito boa dentro de uma perspectiva vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva super garantista, com a preocupação com os direitos do acusado e do investigado. Mas dentro desse nosso sistema em que a morosidade é muito grande, isso faz com que os processos penais muitas vezes se eternizem e não raramente acabem resultando em prescrição, porque pela lei brasileira também a prescrição corre mesmo durante o curso do processo penal. Então, cada um dos senhores pode aí se recordar de casos rumorosos no passado, criminais, que demoraram demais, ou que demoraram demais e não chegaram a um bom termo, ou que demoraram demais e acabaram resultando em prescrição. O exemplo normalmente citado é aquele caso, que nem é um caso de crime de colarinho branco, que é o caso do ex-jornalista lá Pimenta Neves, que teria assassinado a ex-namorada, e o caso, ele era um acusado confesso, inclusive, mas mesmo assim o caso demorou cerca de 10 anos nas cortes brasileiras, né, que era uma demora que causava até alguma vergonha ao Brasil em fóruns internacionais, como que um homicida confesso, um processo pode demorar 10 anos para ser julgado. Mas esse ainda foi julgado, né? Houve um final, vamos dizer assim, pelo menos a justiça foi feita ao final, mas nós podemos lembrar vários casos pretéritos já antigos que ainda não vimos no final do processo. O caso dos desvios, por exemplo, do Fórum Trabalhista de São Paulo, né? Em que os supostos corruptores e os corruptos, salvo um talvez, o processo não chegou no final ainda. E é um caso que tem o quê? Foi na década de 90. Né? Será que isso... Claro, a gente pode pensar, não, isso é um exemplo extremo, é uma patologia, mas eu diria que é o contrário, tanto que casos que muitas vezes chegam a bom termo, como o caso da ação penal 470, são chamados de ponto fora da curva. Então, o que nós apresentamos nesse projeto, basicamente, a proposta do projeto é que, após uma condenação por um tribunal de apelação em segundo grau de jurisdição, que possa haver, a partir dali, já a prisão do condenado. Ou seja, que eventuais recursos aos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, não impeçam, desde logo, a prisão no caso de condenação por crimes graves. Nós ainda colocamos no projeto algumas propostas no sentido de que, havendo uma plausibilidade
de um eventual recurso interposto, que possa o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal suspender, né, a prisão no curso do processo. O erro da nossa legislação atual, que nós, pelo menos assim, vemos, é que o recurso, mera interposição do recurso, mesmo quando ele não tem qualquer plausibilidade, por um tribunal superior acaba suspendendo a prisão de um condenado já por um tribunal de apelação. Claro que muitas vezes nós ouvimos algumas críticas de como fica a presunção de inocência nesses casos, se não haveria risco de prisão indevida de inocente, se isso fosse revisto ao final. Mas, para colocar um exemplo para os senhores, nos Estados Unidos e na França, que são dois países que são considerados berços históricos da presunção de inocência, a regra é que após uma condenação em primeiro grau de jurisdição, já ocorra automaticamente a prisão. Aquilo que nós vemos muitas vezes em filmes norte-americanos, que o indivíduo condenado sai do júri preso, é o que de fato acontece. Admitem lá esses países a possibilidade de recurso e vejam aqui, da decisão de primeiro grau, não da decisão de uma corte de apelação, que a prisão possa operar a partir já do julgamento de primeiro grau. Bem, se dois países que constituem o berço histórico da presunção de inocência não têm a prisão após um julgamento, ainda que não definitivo, como contrário à presunção de inocência, né, será que essa nossa interpretação, a exigir que só possa haver a prisão, a condenação com trânsito em julgado, com o último recurso do Supremo Tribunal Federal, com todos esses males que essa demora do processo tem gerado para a sociedade brasileira, será que essa é a melhor interpretação dentro do nosso sistema? E veja, a partir do momento que o indivíduo foi condenado no tribunal de primeiro grau, no tribunal de apelação, as chances normalmente de êxito nos tribunais superiores é muito pequeno. O ex-ministro César Peluso apresentou uma proposta relativamente similar e até pretérita à nossa, com o mesmo objetivo de que fosse também possibilitada a prisão após o julgamento da apelação em segundo grau. E até foi feito na época um levantamento estatístico que demonstrava assim, que as revisões pelo Supremo Tribunal Federal de condenações em recurso extraordinário eram estatisticamente insignificantes e normalmente não relacionadas a um pronunciamento de inocência, mas sim de alteração da pena. Então a proposta que nós fizemos é uma proposta pública. Tivemos aí a alegria dela ser acolhida apresentada por 4 senadores, inclusive 2 aqui do Paraná, e a eles o meu agradecimento. Foi apresentada ao Congresso e eu aproveito a oportunidade aqui para apresentá-la também nesse fórum aos advogados, à sociedade civil organizada. Não é a única proposta de reforma que pode, vamos dizer assim, reforçar as nossas instituições em relação ao enfrentamento desse tipo de criminalidade, mas acredito eu que é uma proposta muito importante. E é relevante que a sociedade civil organizada, a opinião pública, o mundo jurídico, os advogados, nós aproveitemos esses casos, como esse que está cotidianamente dentro dos nossos jornais, para que nós nos perguntemos, né, o que vai acontecer no futuro. Vai acontecer como no caso italiano, que apesar de todo o impacto muito maior que nós temos hoje, a situação pouco mudou por conta de uma
revolução do mundo político, ou nós vamos aproveitar esses momentos para melhorar as nossas instituições, para que esses casos não se tornem excepcionais no futuro, mas se tornem casos com resolução e tratamento ordinário dentro da justiça. E se eles se tornarem casos com uma resolução mais fácil e ordinária na justiça, nós podemos ter certeza de que eles não vão ter os mesmos custos de resolução que nós assistimos hoje. A partir do momento que a justiça trate esses casos de maneira eficiente como rotina, né, isso vai prevenir, vai ter um efeito preventivo a evitar que os custos de resolução da corrupção cresçam a níveis como nós, por exemplo, hoje assistimos a esses reflexos no mundo político e no mundo econômico em geral. Bem, era isso basicamente que eu tinha a dizer. Talvez abrir para perguntas e espero não ter frustrado por não ter condições de entrar em maiores detalhes sobre o caso pendente. Obrigado pela atenção. Doutor Sérgio Moro, abre a oportunidade para perguntas. Nós havíamos distribuído uma papeleta. Eu, aliás, depois eu vi essa papeleta. Quem escrever essa papeleta tem que ter um grande poder de síntese, pelo que eu vi. Mas, se alguém tiver realmente alguma pergunta a formular, algumas já foram encaminhadas até a mesa, tá? Eu, de minha parte, doutor Sérgio Moro, eu diria o seguinte: esse projeto que foi apresentado para o senhor, e com bastante fundamento, me comprometo a levar ao Conselho Federal da Ordem para que discuta esse tema, que implica em grandes mudanças, e eu acho que é da maior importância. Eu diria que o Congresso Nacional, provavelmente, não obstante os nomes das pessoas que firmaram este projeto, os senadores, ele oporá algumas resistências para que nós possamos chegar a uma finalidade, uma modificação como é pretendida. Eu vou aproveitar uma situação, doutor Sérgio Moro, o senhor falou da transparência, o índice da transparência internacional, e que a Itália, após toda essa operação Mãos Limpas, ela figura em 69ª posição. O Brasil está em 72º neste índice. E aqui na América Latina nós perdemos para o Uruguai, perdemos para o Chile. Para vocês terem ideia, os primeiros colocados neste índice de percepção da corrupção, que são menos corruptos, entre primeiro deles a Suécia, temos os países nórdicos, e não por acaso a Suécia tem a mais antiga lei de transparência do nosso mundo, em 1756, se não me falha a memória. O Brasil, só muito tempo depois, recentemente, apresentou uma lei de transparência. Uma lei importante, uma lei muito boa, por sinal, mas na sua regulamentação, doutor Sérgio Moro, essa lei exclui do dever de transparência as empresas estatais que têm ações negociadas na Bolsa de Valores. O senhor não acha que essa falta de transparência poderia também colaborar para que exista, de uma forma bastante constante, a prática de atos ilícitos, como a lavagem de dinheiro, entre outros? Só aproveitando o gancho aqui, uma referência para quem quiser procurar esse projeto, é o projeto de lei no Senado 402 de 2015. E um gancho aqui, eu só gostaria também de agradecer que está presente na plateia aqui, não me perdoaria se não fizesse, o grande apoio que o Dr. Luiz Fernando de Lázari, um amigo
concedeu para que nós pudéssemos apresentar esse projeto no Senado Federal. A ele fica aqui os meus agradecimentos. Mas esse é um projeto, mas existem várias outras possibilidades de aumentar, né, a força das instituições para enfrentamento desse fenômeno da corrupção. O próprio Ministério Público Federal está com uma campanha sendo veiculada de 10 medidas que ele reputa importantes para que as nossas instituições tenham maior eficiência em relação ao enfrentamento desse tipo de crime. E certamente a questão da transparência é uma questão fundamental. A democracia, uma das bases da democracia é o controle dos governados pelos governantes. E, para tanto, é necessário que os governados, entre os quais todos nós nos incluímos, tenham ciência do que fazem os governantes. E, nesse aspecto, os avanços que ocorreram nos anos recentes em matéria de transparência, inclusive avanços, fica o meu elogio, aqui no estado do Paraná, patrocinados também pela OAB durante a sua presidência e também pela APAJUF, na época da presidência, são os paranenses juízes federais, presidida pelo colega juiz federal Furlan, aqui presente, são fundamentais. Se a lei tem gaps, tem lapsos, elas têm que ser cobertas. E um dos pontos, e me parece aí um ponto necessário, é realmente que ela... Eu não conheço detalhes da lei de transparência, então talvez cometa algum equívoco, mas ela tem que abranger todas as formas de atuação da administração pública, direta ou indireta, incluindo aí as empresas estatais, né? Inclusive até pelo gigantesco orçamento e a importância que essas empresas estatais têm dentro do nosso domínio econômico. Elas estão ali dentro de um sistema misto em que tem regras da administração pública e regras do mercado, mas no que se refere ao controle dos investimentos, a transparência é fundamental em qualquer âmbito de atuação que se envolva dinheiro público. Doutor Hélio, o senhor que está encarregado da seleção aqui de algumas perguntas, por favor. Caríssimo conferencista, magistrado Sérgio Moro, nós advogados, acredite, resistimos com a hipótese de que em um Estado ineficiente a morosidade possa servir de justificação para o encarceramento já com a sentença de piso ou de primeiro grau. Por que pensamos assim? Porque parece-nos, como advogados, que melhor seria um judiciário célere a se sacrificar, no nosso sentir, o direito de defesa e a presunção de inocência. Os exemplos da América, ou mesmo de França, não guardam a mesma similitude do nosso país, em que os processos acabam se arrastando por décadas e acaba daí o réu sendo beneficiado eventualmente pela extinção da punibilidade por algum evento como a prescrição. Então, pensamos, e essa é a nossa indagação, se antes de investirmos num projeto como este cogitado, não seria melhor enfrentarmos a ineficiência do Estado e termos efetivamente uma justiça mais célere e, inclusive, com o abortamento de etapas recursais, mas sempre assegurada a presunção de inocência e o amplo direito de defesa até o definitivo julgamento. O que lhe parece? Olha, é que a questão da celeridade da justiça é algo que historicamente não tem funcionado, né? Então, a justiça, eu ouço que a justiça é morosa no Brasil desde antes da faculdade, e nisso já são aí muito tempo. Exceto no seu caso, que nós estamos vendo aí.
Mas são questões circunstanciais, né? E na verdade, mesmo para esses meus casos, os processos têm um longo caminho pela frente. Né? Então, e claro, você tem custos. Então, como vai tornar a justiça mais séria? Existe a necessidade, para você ter um processo mais sério, investimento em recursos humanos. Em mais juízes, em mais servidores, em obras, e existe um custo disso significativo para todos, para toda a sociedade brasileira. Talvez investimentos prioritários, não vale mais a pena mais médicos, mais juízes, mais educação. E o fato que essas regras, como elas estão postas atualmente, elas também acabam servindo como um incentivo ao comportamento protelatório. Eu trabalhei no Supremo Tribunal Federal como juiz assessor, auxiliar da eminente ministra Rosa Weber, excepcional ministra, e eu pude ver dentro lá do Supremo Tribunal Federal uma carga imensa de processos. São cerca de 50 mil processos distribuídos no ano, pouco menos talvez, mas é algo incompatível com a função de um Supremo Tribunal Federal. E falando muito francamente, esses processos, principalmente recursos extraordinários que obstaculizavam o trânsito em julgado, pelo que eu via dos processos que eu tive como amostragem, 90% se pretendia discutir prova, que não é viável dentro do Supremo. Mas até abrir o processo e verificar dentro de milhares que aquilo é uma matéria que não é admissível, levava tempo. Por outro lado, isso são casos patológicos, mas infelizmente são casos recorrentes. Você pode pesquisar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se encontra lá, recurso extraordinário não admitido na origem, agravo. No tribunal, o ministro nega seguimento, agravo. A turma nega seguimento, embargos de oração, nega seguimento, agravo regimental, embargos de declarações, até aqueles casos patológicos que a identificação do caso no Supremo Tribunal Federal é agravo, embargos, são casos patológicos. Então, olha, eu se fosse condenado criminalmente, se fosse tivesse meu advogado e ele me dissesse, se eu recorrer, enquanto não tiver decisão final você não vai ser preso, eu vou recorrer. Agora, o erro é do sistema permitir essas válvulas de escape. E quando o sistema é excessivamente generoso em matéria processual, essa matéria de recurso processual, alguma coisa não está funcionando. Então, o que eu acho melhor? Manter o recurso, que é melhor do que talvez não ter o recurso, pelo menos com o recurso é uma possibilidade de mudança, e a nossa proposta não é a partir do julgamento de primeiro grau, mas sim do julgamento da apelação de segundo grau, possibilitar a prisão em caso de crimes graves. Nós também fazemos uma proposta focalizada em crimes de gravidade e colocamos aquela válvula de escape da possibilidade do Tribunal Superior suspender a prisão quando há uma plausibilidade no recurso. Dessa forma, nós acreditamos que há um certo equilíbrio aí entre os direitos do acusado e os direitos da sociedade. E também da vítima, né? Porque nós muitas vezes falamos do processo penal como se fosse um embate entre o Estado e o indivíduo, quando, na verdade, o que ocorre, os direitos ali envolvidos, também existe o direito da vítima, o direito da sociedade, que quer uma resposta institucional a um fato grave. O que ocorre é que o Estado, dado a relevância desses direitos, assumiu a responsabilidade até da persecução penal, de apresentar a acusação. Isso faz muitas vezes que se pense que o embate no processo penal é entre o Estado, o Ministério Público e o acusado, quando na verdade existem ali direitos de um outro lado. Então, não sei se é uma comparação muito feliz, não existe um almoço grátis. Se você supervaloriza os direitos de um lado, você o faz em detrimento de outras pessoas, né, de outros indivíduos. Então, isso tem que ser, a meu ver, tratado de uma maneira mais
equilibrada dentro do processo penal brasileiro. Juiz Sérgio Moro, Dr. Nefe Cordeiro, que assumiu recentemente como ministro do STJ, nos contou outro dia na Associação Comercial do Paraná que ele despacha diariamente 56 habeas corpus, sabendo que se ele não puder atendê-los, ele efetivamente poderá só reexaminar, a turma irá reexaminar isso possivelmente dentro de alguns anos. Então, efetivamente, essa é uma situação que nos preocupa a todos quando nós falamos até nessa questão da reforma do processo penal. Do outro lado, o ministro Luiz Écio Fachin, também, conversando com ele, verificando os praticamente 100 mil processos que existem hoje no Supremo Tribunal Federal, chegamos à conclusão que o ideal seria que tivesse mais ou menos 100 processos, e não 100 mil processos, para que o Supremo pudesse examinar. Então, necessariamente, nós precisamos, num determinado momento, fazer alguma coisa. No resto da turma, mas nós gostaríamos de falar aqui da lavagem de dinheiro. E o senhor, como um grande especialista sobre esse tema, não abordando absolutamente nenhum caso concreto, mas apenas a questão em tese, qual é a sua sugestão para que um dia nós possamos chegar a diminuir esse grande problema aí brasileiro? A corrupção, como um vício da conduta humana, ela sempre vai existir. E a corrupção gera produto, gera dinheiro, e normalmente onde se tem produto e dinheiro, especialmente em casos de certa dimensão, se vai ter lavagem de dinheiro. No fundo, a ideia da criminalização da lavagem de dinheiro é você ter um meio, muitas vezes até mais eficiente de punição até dos responsáveis pelo crime antecedente. Mais ou menos baseado naquela lógica de que um dos meios mais eficientes para investigar esse tipo de crime é você seguir o dinheiro, né? Identificar o rastro do dinheiro. E também dando aquela perspectiva de que é importante você confiscar, né? Você privar o criminoso do produto da sua atividade ilícita, fazendo valer aquela ideia de que o crime não compensa. Eu acho que em termos de lei material, de direito material, nós temos até leis boas, né? A corrupção está criminalizada, a lavagem de dinheiro também está criminalizada, seguindo muitas vezes até parâmetros aí internacionais. O problema realmente é a falta de maior efetividade, principalmente tratando do âmbito da justiça criminal, porque nem tudo se resume à justiça criminal, a efetividade do processo. Agora, algumas questões culturais são importantes também, né? A corrupção, por exemplo, normalmente envolve quem paga e quem recebe. Quem recebe normalmente é um agente público, mas quem paga normalmente é um agente privado. Então, nós não devemos também recair na tentação de tentar focalizar a culpa apenas no Estado ou apenas dentro, no âmbito das entidades privadas. Muitas vezes essa culpa é uma culpa recíproca. Claro que existem casos também de extorsão, de compulsão, em que a entidade privada é forçada a pagar valores por exigência, mas casos de corrupção normalmente não envolvem essa exigência. E eu penso que a esfera privada, as entidades privadas, têm muito a contribuir com a evolução no Brasil desse combate à corrupção, independentemente do Estado. Nós não podemos ter a ilusão, aquela velha visão do Estado brasileiro como um eterno provedor e solucionador de todos os problemas. Então, as próprias entidades privadas, e esse debate cresceu muito no Brasil desde a lei anticorrupção aprovada no ano passado, ano retrasado, não lembro muito bem, no sentido de, vamos dizer, impor às entidades privadas certas obrigações, né, em relação à prevenção de sua utilização para a corrupção.
Então, principalmente grandes corporações, que têm grandes corporações ou médias corporações, a adoção de sistemas de compliance, a adoção de posturas contrárias a pagamento de propina a agentes públicos, e mesmo entidades pequenas, né? Nós podemos lembrar o caso, falando mesmo em caso de extorsão, nós temos um exemplo muito interessante que vem lá da Sicília, onde a extorsão mafiosa é uma realidade, em associações de pequenos negociantes que resistem à máfia, né? O que eles chamam de associações antipiso, né? Para fazer frente, para não pagar propina. Então, acho que esse caso também nos serve, talvez, para uma reflexão, não só para nós melhorarmos as nossas instituições públicas, mas, igualmente, as nossas instituições privadas. As empresas têm muito a contribuir, e isso independentemente de uma ação necessária do poder público. As próprias empresas podem ter aí a iniciativa, e muitas vezes no poder público é tudo demorado, tudo muito difícil, e as empresas podem fazer isso de uma maneira muito mais eficiente, simplesmente dizer não, né, à propina e, vamos dizer assim, adotar políticas internas de prevenção ao pagamento de propina para os seus empregados e dirigentes. E também tem a corrupção no âmbito privado. Muitas vezes você tem lá uma empresa cujo empregado encarregado da aquisição, por exemplo, de matéria-prima, acaba recebendo propina do fornecedor. E se o empresário descobre, normalmente o dirigente descobre isso, ele normalmente está sendo lesado, que normalmente isso se faz por algum interesse no ganho de preço, usualmente ele coloca para fora o empregado. A questão é fazer a mesma coisa nas interações com o poder público. E vejam que o preço para a reputação da empresa, quando ela é identificada com práticas corruptas, é muito grande. Nós temos o exemplo da própria ação penal 470, em que os danos à reputação do Banco Rural foram fatais à sobrevivência da instituição. Então, as empresas têm muito que evoluir e devem pensar, não só por uma questão de mercado, de ganho em dizer não à corrupção, mas também por a própria questão moral, né? Se envolver com esse tipo de situação. E isso também tem uma relação com a cada vez mais profunda globalização, né? Se as empresas brasileiras, se os empresários brasileiros tiverem que suportar custos crescentes de corrupção, será que vão, dentro desse mundo globalizado, ter condições reais de concorrer com, vamos dizer, entidades privadas externas? E para entidades privadas brasileiras que atuam no mercado internacional, se envolverem em corrupção aqui dentro, como fica a reputação delas lá fora? E em alguns lugares lá fora, vamos dizer assim, as consequências para a reputação da empresa são muito mais severas, inclusive sujeitas a processos lá fora também, né? Enfim, acho que tem muito o que se evoluir nesse âmbito, e eu espero que esse caso em particular, inclusive que passa pelas minhas mãos, seja também visto como uma oportunidade, né? Um momento de clareza para várias entidades que eventualmente se envolveram em práticas corruptas. Obrigado, doutor Paulo Vasconcelos, presidente do nosso Tribunal de Justiça. Pede a palavra para uma pergunta, possivelmente é a última. Nós, como advogados, dizemos que é a última, porque sempre temos que deixar uma possibilidade para mais alguma, uma brecha. Só tem a palavra, doutor Paulo. Boa noite a todos. Uma honra e um prazer estar aqui. O seu convite, doutor Lúcio Glombe, foi recebido com muito carinho e muito orgulho, até porque Vossa Excelência, perante essa enorme classe de advogados, tem um prestígio e um carinho especial.
Parabéns pela iniciativa de trazer o Dr. Sérgio Moro aqui. Realmente esse público maravilhoso e toda a sociedade brasileira realmente aplaude essa sua atitude, porque o Dr. Sérgio vem aqui e faz grandes esclarecimentos para toda a população. Então, parabéns. Cumprimento também todos os membros aqui da mesa, já nominados, e os advogados aqui, eu cumprimento na pessoa do Dr. Nilton De Siste, que é o decano de todos, meu professor, meu querido amigo. Parabéns aí, professor De Siste, por esse instituto maravilhoso do qual o senhor faz parte, que tem trazido boas iniciativas aí para toda a população e principalmente para os advogados. Mas eu queria cumprimentar, me permitam, o doutor Sérgio Moro por ser esse magistrado exemplar dentro de toda a magistratura nacional. A magistratura nacional se honra, Sérgio, de ter você como colega, porque você não é aquele juiz moroso, aquele juiz que leva as coisas empurrando, como se diz, com a barriga. Você é um juiz que decide mesmo, você realmente tem pulso, tem firmeza, e a população te aplaude. É um orgulho para todo o povo brasileiro. Nós temos que ter magistrados assim, de linha, firmes, fortes, sem medo, como dizem, de ser feliz. Sérgio Moro é um exemplo de uma realidade da magistratura nacional. Esse caso que o Sérgio pegou, realmente, para se julgar isso aí, tem que ter muito pulso, senhores. É um homem, realmente, que tem caráter, dignidade e é forte na sua conduta. Homem honesto, realmente, que não se importa com políticos, com grandes empresários que são milionários, mas ele tem uma caneta na mão e faz justiça. Sérgio Moro realmente é um grande magistrado, é um orgulho da magistratura. Trago uma mensagem aqui e aproveito para pedir licença a meus colegas que estão presentes aqui, não vou citar o nome de todos que estou vendo aqui, porque poderia cometer um equívoco, em nome de toda a magistratura paranaense, o apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, da magistratura estadual, porque reconhece, Vossa Excelência, um colega efetivamente de pulso e um magistrado exemplar. Queria dizer para vocês também, senhores, que nós temos um caso em Londrina. Me aproveite, vereador Bruno. Um caso de Londrina, onde envolve a Receita também estadual, onde envolve fiscais da Receita Estadual, que está tendo uma grande repercussão. E lá, nós temos um juiz que tem uma jurisdição inteira de uma vara criminal, ou seja, ele atua em muitos processos. Mas eu vou me preocupar, a partir de agora, desse momento, de dar a ele também exclusividade para julgar esse caso, como foi feito com o doutor Sérgio Moro. E aí é uma coisa muito importante. Nós temos que, nesses casos em que a sociedade está de olho e está muito preocupado em se fazer do administrador público um homem honesto no cargo que está investido, é fundamental que onde aparece qualquer coisa irregular, qualquer situação irregular, o Poder Judiciário dê prioridade no julgamento. E vocês estavam falando de morosidade aqui, do doutor Lúcio Globo, meu querido amigo Sérgio. Mas nesse caso especial, o doutor Sérgio Moro é juiz exclusivo para atender esse caso. Então, essa morosidade, que nós podíamos dizer que era 40% por hora, nós estamos a 100% por hora. Ele está julgando de forma eficiente, de forma acelerada. Nós vemos diariamente na imprensa as decisões do Sérgio. Ele tem sido completamente eficiente como magistrado e dedicado, porque não passa um dia ou uma semana sem se tomar uma decisão firme e célere em relação àqueles que estão sendo acusados. Então, nesse caso especial, eu entendo que a justiça está sendo séria, tenho certeza. O doutor Sérgio é magistrado exclusivo para julgar esse caso. Então, Sérgio, tenha certeza que essa população, o Poder Judiciário do Estado do Paraná, a magistratura estadual, cumprimenta efusivamente a magistratura federal. Nós estamos de mãos dadas, nós queremos andar juntos, fazendo justiça. Parabéns e parabéns a todos aí que estão te prestigiando. Obrigado. Então, Sérgio Moro, nós agradecemos a sua presença nessa noite. Sem dúvida.
agradecemos a sua presença nessa noite, uma noite que todos nós aqui viemos, aqui, todos interessados, as pessoas que aqui estão super interessadas nas suas palavras, todos observadores da sua atuação, como já falamos anteriormente, e todos sabendo que o senhor, uma pessoa super ocupada, uma pessoa que tem uma carga de trabalho extraordinária, se dispôs a vir aqui, trocar algumas ideias, falar algumas palavras, dispondo do seu tempo, que é pouco, nós sabemos. O senhor, embora tenha uma capacidade de trabalho extraordinária, tem um trabalho também de grande volume. Então, muito obrigado por ter vindo aqui no Instituto dos Advogados do Paraná e para a comunidade de uma maneira geral. E deixo a palavra livre aqui para as suas considerações finais. Só gostaria de agradecer as gentis palavras do Dr. Paulo aqui. Também eu tenho acompanhado esse caso de Londrina, evidentemente, como a maioria das pessoas, pelo jornal. Não conheço os detalhes do caso, mas me parece que tem sido feito um trabalho pelo Ministério Público Estadual e também pela Justiça Estadual extraordinário, um caso que tem tido um impacto também muito significativo. E acho que isso que é importante, né? Que esses casos eles se tornem, vamos dizer assim, rotineiros, não sejam ilhas dentro do Judiciário, dentro do Ministério Público. Gostaria também de agradecer mais uma vez aqui o convite para estar aqui. Sei que a plateia é heterogênea, mas composta principalmente por advogados. Eu adoro advogados, sou casado com uma advogada, inclusive minha esposa, Rosane, que me acompanhou aqui. Não atua na área criminal, evidentemente, mas para mim é um prazer, então, estar aqui e não tenho embora muitas vezes se coloque algumas coisas de uma maneira equivocada na imprensa, não tenho nenhum problema com os advogados. Inclusive, a grande maioria dos meus amigos, como é natural nesse meio jurídico, são advogados. Né? E dentro de um processo, eventualmente, acontecem algumas animosidades que não deveriam acontecer, mas eu, particularmente, sempre tento manter a cordialidade no trato com os advogados e vi com muita satisfação esse convite para falar hoje dentro dessa prestigiada instituição que é o Instituto dos Advogados do Paraná. Obrigado. Obrigado. A gente vai encerrar a sessão com os aplausos do nosso convidado. Livre.